Era uma vez um jovem chamado Lucas, que trabalhava duro em uma pequena empresa de tecnologia, sonhando em um dia se tornar alguém importante. Mas sua vida virou de cabeça para baixo quando fez uma apresentação para um investidor poderoso, o magnata Roberto. Em vez de reconhecer o talento de Lucas, Roberto o humilhou publicamente, rindo de suas ideias e afirmando que ele nunca seria nada no mundo dos negócios. A humilhação foi um golpe profundo, e Lucas saiu da sala em lágrimas, sentindo-se um lixo diante de todos. Desempregado e sem esperanças, Lucas começou a se afundar em um abismo de desespero. Suas contas começaram a acumular, e ele perdeu a casa onde morava. A traição não parou por aí, os seus amigos viraram as costas, e até sua família começou a duvidar dele. A sensação de que tudo havia chegado ao fim o consumia. Ele gastava as noites pensando em como havia caído tão baixo, até que um dia, decidido a não deixar que a vida o derrotasse, decidiu que era hora de mudar. Mas a transformação não viria da forma que ele esperava. 3 anos se passaram. Lucas, agora um homem endurecido e determinado, dedicou-se a estudar intensamente sobre o mundo dos negócios e investimentos. Ele começou a fazer contatos, a participar de eventos e a aprender tudo sobre empreendedorismo. O que ninguém sabia era que ele havia encontrado um documento secreto que provava que Roberto estava envolvido em práticas ilícitas, manipulando o mercado e prejudicando concorrentes. Com isso, Lucas começou a levantar capital e, em um golpe audacioso, lançou sua própria empresa, que rapidamente se tornou um sucesso estrondoso. Ele se transformou em um bilionário. Após 5 anos, Lucas estava de volta à cidade, mas não como o rapaz humilhado. Agora, ele era o dono da maior empresa de tecnologia do país. Quando soube que Roberto estava em dificuldades financeiras, Lucas decidiu que era hora de fazer uma visita. Com um envelope lacrado em mãos e um sorriso enigmático no rosto, ele entrou na sala de reuniões onde Roberto estava desesperado, tentando salvar sua empresa. Roberto, assim que viu Lucas, ficou atônito. Ele não conseguia acreditar que o jovem que havia humilhado anos atrás agora estava diante dele, bem-sucedido e imponente. "O que você quer, Lucas?" Roberto implorou, o pânico evidente em sua voz. "Você está aqui para me tirar o que sobrou? Eu posso pagar. O que você quiser." A expressão de Roberto era de desespero total, enquanto Lucas permaneceu calmo, saboreando cada momento. "Você realmente acha que eu estou aqui por dinheiro?" Lucas respondeu, sua voz baixa, mas cheia de poder. Ele abriu o envelope e retirou um contrato assinado que expunha todas as trapaças de Roberto. "Aqui está a prova de suas falcatruas, Roberto. Tudo o que você fez para me derrubar, tudo o que você fez para enganar investidores e destruir vidas." A revelação foi elétrica, e Roberto ficou pálido, sabendo que sua carreira e liberdade estavam em jogo. Não, isso não pode ser verdade", Roberto gritou, enquanto a realidade começava a desmoronar ao seu redor. Lucas sorriu, um sorriso que misturava satisfação e justiça. "Você me humilhou e me fez perder tudo, mas agora a mesa virou. É hora de você provar o que sente ao estar do outro lado." A sala estava carregada de tensão, e Lucas sabia que a vingança estava completa. Ele havia se tornado um homem novo, e Roberto finalmente entenderia o que significava ter tudo tirado dele. Com o contrato em mãos, Lucas caprichosamente deixou a sala, sabendo que havia finalmente vencido a batalha que um dia parecia impossível de ganhar. A vida de Roberto estava prestes a mudar, e Lucas havia se tornado a sua própria lenda de superação e vingança. Em uma cidade grande, havia um jovem chamado Ricardo, que trabalhava duro em uma empresa promissora. Ele sempre acreditou em seu potencial, mas seu sócio, Eduardo, um homem de negócios extremamente rico e poderoso, começou a mostrar seu verdadeiro caráter. Em uma reunião importante, Eduardo desferiu uma humilhação aterradora contra Ricardo, descendo o nível e expondo suas fraquezas diante de todos, enquanto dizia que ele nunca seria nada sem a ajuda dele. Ricardo saiu daquela sala arrasado, com sua autoestima em frangalhos e o futuro sombrio. Os meses seguintes foram uma verdadeira queda para Ricardo. Ele foi demitido, perdeu seu emprego, suas economias, e chegou a morar na rua. O desespero tomou conta de sua vida, e ele se sentia um fracasso total, sem esperanças, como se tudo tivesse acabado. Mas, no fundo de sua miséria, algo começou a brotar. Ele ainda tinha um sonho e um plano. 5 anos se passaram, e Ricardo se reinventou. Com muito esforço e determinação, ele conseguiu montar seu próprio negócio.
E não era qualquer negócio, ele se tornou um bilionário, dominando o mercado de tecnologia. Em um dia fatídico, ele recebe um envelope lacrado que contém um documento secreto. O conteúdo do papel era uma carta de um velho advogado, revelando que Eduardo havia cometido fraudes para roubar a empresa original. O passado de Ricardo voltou como um fantasma, mas desta vez, ele estava no controle. Ricardo decidiu que era hora do confronto final. Ele invadiu a sede da antiga empresa de Eduardo, agora em decadência, e exigiu uma reunião. No escritório luxuoso, encontrou Eduardo, que estava rodeado de colaboradores. Eduardo, com sua arrogância típica, começou a menosprezar Ricardo novamente, mas desta vez, ele estava preparado. Você não sabe com quem está falando, disse Eduardo, rindo, mas a gargalhada logo se transformou em nervosismo quando Ricardo revelou sua identidade. Eu sou o novo dono da empresa, e você vai se arrepender de cada palavra que disse, declarou Ricardo com firmeza. Eduardo, em um momento de desespero, implorou por perdão, oferecendo dinheiro, promessas de recuperação e até um cargo de destaque, sem saber que estava falando com aquele que ele já havia destruído. Com um sorriso no rosto, Ricardo puxou de seu bolso o contrato que comprovava a fraude de Eduardo e o cheque que confirmava uma dívida milionária da antiga empresa. Isso é o que você merece, disse ele, enquanto colocava os documentos sobre a mesa. O rosto de Eduardo ficou pálido, e a expressão de choque era visível, pois a revelação devastadora que Ricardo trouxe era o fim de sua carreira e de seu legado. Você pensou que poderia me derrubar e sair impune? Aqui está a prova de que você é apenas um ladrão, Ricardo finalizou. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Eduardo, uma vez tão poderoso, agora era apenas um homem em ruínas, enquanto Ricardo se afastava, sentindo finalmente a satisfação da vingança. Em uma cidade vibrante, um jovem chamado Lucas, sempre sonhou grande. Ele trabalhava arduamente em uma startup, dividindo ideias e esperanças com seu sócio, Ricardo. Um dia, em uma reunião importante, Ricardo, com o apoio de investidores ricos, decidiu traí-lo. Em um ato de humilhação, Ricardo divulgou que Lucas havia perdido uma grande oportunidade de investimento. Você jamais terá sucesso sem mim, ele disse com um sorriso arrogante, enquanto a sala se enchia de risadas. Lucas saiu da sala, sentindo o peso do mundo nos ombros. Com a traição, Lucas perdeu seu emprego e as economias que havia investido na empresa. O desespero tomou conta dele enquanto olhava para a cidade que um dia parecia cheia de oportunidades. Ele se isolou, lutando contra a depressão e a sensação de que tudo estava acabado. Sua família o abandonou, e amigos se afastaram. Era como se um buraco negro tivesse sugado sua vida, e parecia que não havia saída. Anos se passaram. Lucas, agora um homem mudado, dedicou-se a estudar e aprender sobre o mundo dos negócios em silêncio. Ele trabalhou em vários empregos, economizando cada centavo. E então, em uma noite, recebeu uma pista. Um antigo documento, um contrato assinado que havia sido deixado em um cofre, estava em suas mãos. O contrato revelava um segredo, uma cláusula que poderia trazer à tona a verdade por trás da traição de Ricardo. Aquilo era a chave para sua redenção. 5 anos depois, Lucas surgiu como um bilionário, dono de uma nova empresa que rivalizava com a antiga startup. Ele conhecia o valor do verdadeiro suor e da perseverança. Sem que ninguém soubesse, ele havia adquirido uma participação significativa na empresa que um dia o humilhou. O dia do confronto final estava próximo. Em uma gala de negócios, Ricardo estava cercado por investidores, ostentando sua riqueza como se nunca tivesse feito mal a ninguém. Lucas se aproximou, com um sorriso discreto, mas calculado. Ricardo, quanto vale a sua honra agora? Lucas perguntou, atraindo a atenção da multidão. Ricardo, surpreso, olhou para Lucas, tentando disfarçar o pânico. O que você quer? Estou ocupado. Ele sabia que havia algo de errado. Lucas, sem deixar de sorrir, puxou um envelope lacrado do bolso. Você vai querer ouvir isso, amigo, disse ele, antes de abrir o envelope e revelar o contrato, que tinha a assinatura de Ricardo, e uma cláusula que o colocava no banco dos réus. O choque tomou conta da sala. Esse contrato prova que você me traiu e manipulou todos ao seu redor, Lucas disse, a voz firme. Ricardo. Agora pálido, implorou. Por favor, não faça isso. Eu posso pagar.
Mas Lucas não queria dinheiro, ele queria justiça. Você destruiu minha vida. Agora, é sua vez de enfrentar as consequências. Quando as autoridades chegaram, Ricardo finalmente entendeu que sua arrogância o levará a um destino sombrio. Lucas, por outro lado, estava em paz. Ele provou que a verdadeira força não vem da riqueza, mas da determinação e da vontade de se levantar após a queda. E assim, o jovem que foi humilhado transformou-se em um homem de poder, trazendo à tona a verdade que, um dia, quase o destruiu. Era uma vez um homem chamado Marcos, um funcionário dedicado de uma grande empresa que sonhava em um dia se tornar sócio. Ele trabalhava incansavelmente, mas sua vida tomou um rumo inesperado quando Carlos, o poderoso CEO da empresa e seu melhor amigo, decidiu que era hora de eliminar Marcos do caminho. Durante uma reunião, Carlos, com um sorriso cínico no rosto, humilhou Marcos diante de todos. Você nunca será mais do que um empregado, Marcos. Volte para sua insignificância, disse Carlos, rindo. O olhar de desprezo que ele recebeu foi como um golpe no estômago. A partir daquele dia, tudo desmoronou na vida de Marcos. Ele foi demitido, perdeu sua casa e até seu carro. As contas começaram a acumular, e a sensação de desespero era como um peso insuportável em seu peito. À noite, ele se perguntava como tinha sido tão ingênuo ao confiar em Carlos. Sem saída, passou meses deslizando pela vida, vivendo de favor em favor, acreditando que tudo tinha chegado ao fim. 3 anos se passaram. Marcos, que antes fora um homem cheio de sonhos, agora se tornou um recluso. Mas em sua solidão, ele encontrou uma nova força. Ele estudou, trabalhou em vários bicos, economizou cada centavo e, com perseverança, conseguiu reunir uma pequena fortuna. E então, algo inesperado aconteceu. Ele descobriu documentos antigos de um testamento que Carlos havia escondido, provando que ele tinha direito a uma parte significativa dos ativos da empresa. Marcos, agora bilionário, formou uma nova empresa com um plano audacioso de retaliação. 5 anos depois da humilhação, ele retornou à empresa, agora como novo dono. Com um envelope lacrado em mãos, ele convocou uma reunião com todos os funcionários. O ambiente estava tenso, e ao entrar, todos olharam para ele com curiosidade e espanto. Carlos estava lá, mais arrogante do que nunca, sem saber que aquele homem que ele desprezara seria sua queda. Durante a reunião, Carlos começou a implorar por uma segunda chance, achando que poderia comprar sua boa vontade com dinheiro. Marcos, eu posso te recompensar, eu posso fazer o que você quiser. Por favor, apenas não faça isso, disse Carlos, sua voz trêmula. O desespero em seus olhos era visível. Mas Marcos apenas sorriu, sabendo que o momento da vingança havia chegado. Então, com um gesto suave, ele abriu o envelope lacrado e mostrou a prova que tinha um contrato assinado que não deixava dúvidas de que ele era o verdadeiro dono das ações da empresa. O silêncio na sala era ensurdecedor. Carlos dançou entre o choque e a negação, enquanto Marcos finalmente pronunciou as palavras que esperou por tanto tempo: Você achou que poderia me destruir e sair impune? Aqui está a sua humilhação final. O rosto de Carlos palideceu, e ele soube naquele momento que estava arruinado. A alegria de Marcos ao ver a queda de seu antigo amigo era indescritível. O ciclo de traição estava completo, e a vida lhe ensinou que, mesmo nas trevas, sempre há uma luz que pode brilhar ainda mais forte. Era uma vez um jovem chamado Lucas, um sonhador que trabalhava duro em uma pequena empresa de tecnologia. Ele tinha grandes ambições, mas seu patrão, o rico e poderoso Carlos, sempre o menosprezava. Em uma reunião, Carlos, arrogante e desdenhoso, olhou para Lucas e disse: Você acha que pode ser alguém? Com essa roupa e essas ideias fracassadas, você nunca vai chegar a lugar nenhum. A sala inteira riu, e Lucas sentiu seu rosto queimar de humilhação. Após essa cena, Lucas foi demitido sob a alegação de que suas ideias eram ruins e que ele não tinha futuro na empresa. Sem emprego e sem perspectivas, ele se viu no fundo do poço. Os meses se arrastaram, e as contas começaram a acumular. Ele perdeu tudo: seu carro, sua casa e, o mais doloroso, a confiança em si mesmo. No desespero, ele se isolou e quase desistiu de seus sonhos, achando que tudo estava acabado. 3 anos se passaram. Lucas, agora um homem diferente, decidiu que não ia se deixar vencer tão facilmente. Ele se dedicou a estudar, a aprender sobre investimentos e a criar um novo negócio.
Com paciência e perseverança, ele conseguiu acumular uma fortuna considerável. O que ninguém sabia é que ele tinha encontrado um documento secreto, um testamento antigo de uma empresa que pertencia à sua família, que lhe dava o direito a uma fatia significativa da herança e, assim, a unificação de suas finanças. Agora, Lucas estava de volta à cidade, não mais como um simples funcionário, mas como o novo dono da empresa em que Carlos trabalhava. Ele se aproximou da sede e, com um sorriso no rosto, entrou com um cofre de segurança. Era a hora da virada. Ao entrar na sala de reuniões, encontrou Carlos, que não o reconheceu de imediato. Lucas! Carlos exclamou, seu rosto pálido ao perceber que o jovem humilhado agora era seu superior. O que você está fazendo aqui? Lucas olhou nos olhos de Carlos, aquele olhar que antes estava cheio de desprezo agora se transformava em medo. Estou aqui para te dar uma segunda chance, Carlos. Você deve se lembrar bem de como me tratou. Carlos, desesperado, implorou, por favor, não precisa fazer isso. Eu posso pagar o que você quiser. Milhões, tudo que eu tenho. O tom de Carlos era de um homem derrotado, sem saber que estava falando com o próprio Lucas. Então, com um gesto calmo, Lucas puxou um envelope lacrado de dentro do cofre e disse, você quer saber o que eu tenho? Aqui está o contrato que assinei com a herança da minha família. Esse documento diz que a empresa é, de fato, minha. E tudo que você construiu aqui, você fez com a minha ideia. Ele entregou o documento a Carlos, que, ao olhar, desabou em desespero. Isso não pode ser verdade. Eu não sabia. A revelação devastadora cortou Carlos como uma faca afiada. Ele sabia que havia perdido tudo, seu poder, sua influência, e agora sua própria empresa. Eu só queria ser o melhor, Lucas. Me perdoa, Lucas, com um olhar de determinação, respondeu, perdão? Isso é o que você me deu quando me humilhou. Agora, é a sua vez de aprender uma lição. O clima na sala era pesado, e Lucas, com um leve sorriso de satisfação, saiu, deixando Carlos em um mar de desespero e arrependimento. A vingança estava consumada, mas, mais importante, Lucas tinha finalmente encontrado seu verdadeiro poder. Era uma vez um jovem chamado Lucas, que trabalhou duro em uma startup promissora. Ele acreditava no potencial da empresa e se dedicava de corpo e alma. No entanto, seu sócio, Ricardo, um homem de poder e influência, sempre olhava para Lucas com desprezo. Durante uma reunião importante, Ricardo o humilhou na frente de investidores. Você é apenas um sonhador, Lucas. Não serve para este negócio. As palavras cortaram fundo, e Lucas saiu da sala com a cabeça baixa, sentindo o peso do desprezo. Com o passar do tempo, Lucas perdeu não apenas a confiança de Ricardo, mas também seu emprego e, em consequência, sua casa. Ele se viu sozinho e sem dinheiro, vivendo em um pequeno quarto e lutando para sobreviver. As noites eram longas e solitárias, repletas de desespero e arrependimento. Parecia que ele havia chegado ao fim do caminho, sem saída. O sonho que um dia tinha se transformará em um pesadelo. 3 anos se passaram. Lucas estava decidido a mudar sua história. Ele começou a se reinventar, estudou finanças e se tornou um expert em investimentos. Com muito esforço, conseguiu acumular uma pequena fortuna. Mas não era só isso. Lucas havia descoberto um documento secreto que provava que Ricardo e outros sócios estavam envolvidos em fraudes milionárias na empresa. Essa descoberta acendeu uma chama de vingança dentro dele. Finalmente, o dia da sua volta chegou. Lucas apareceu em uma reunião da empresa que outrora fora sua, agora totalmente transformado e bilionário. Ele era o novo dono, e seu olhar era implacável. Ricardo, que nunca imaginou que Lucas pudesse voltar, estava lá, sem suspeitar do que estava por vir. Quando Lucas entrou na sala, todos os olhares se voltaram para ele. O clima era tenso. Ricardo, ao ver Lucas, tentou manter a compostura. O que você está fazendo aqui, Lucas? Esse é um lugar que não te pertence mais. Lucas sorriu, mas uma chama de vingança ardia em seu coração. Ah, Ricardo, você não faz ideia do que eu sou agora. O confronto foi direto. Lucas, com um envelope lacrado em mãos, desafiou Ricardo. Você se lembra daquele dia em que me humilhou? Hoje, quem vai se humilhar é você. Ricardo, desconcertado,
começou a implorar. Por favor, Lucas, me perdoe. Eu cometi erros, mas você não precisa fazer isso. Lucas, então, abriu o envelope e mostrou o contrato assinado que revelava as fraudes. Este documento diz que você e seus sócios desviaram 50 milhões da empresa. É hora de você pagar por suas ações. O choque foi instantâneo. Ricardo olhou para Lucas, a compreensão do que estava acontecendo começou a surgir em seu olhar. Você não pode fazer isso. Eu tenho poder. Dinheiro. Lucas, com um semblante determinado, replicou. Agora você está sem poder, Ricardo. E o que você fez comigo e com a empresa vai voltar para você em dobro. A sala estava em silêncio, todos aguardavam a reação de Ricardo. Lucas se virou para a plateia e disse, essa é a prova de que a verdade sempre vem à tona. A vingança é doce e hoje eu a estou servindo gelada. O rosto de Ricardo desmoronou, ele sabia que suas noites de tranquilidade haviam chegado ao fim. Era uma vez um jovem chamado Lucas, que trabalhava como assistente em uma grande empresa de tecnologia. Ele sonhava em ser um empreendedor, mas sua vida mudou quando conheceu Ricardo, o dono da empresa. Um homem rico e poderoso, que se tornará um amigo. Mas essa amizade era apenas uma fachada. Um dia, em uma reunião crucial, Lucas apresentou uma ideia inovadora, mas Ricardo, numa demonstração de desdém, o humilhou na frente de todos, dizendo que ele nunca chegaria a lugar algum. Desesperado, Lucas foi demitido. Sem emprego, suas economias foram se esvaindo, e ele perdeu tudo o que tinha. Sua casa foi tomada, e ele se viu sem teto, vivendo nas ruas, alimentando a esperança de um futuro que parecia cada vez mais distante. A vida parecia um abismo sem fim, e Lucas passou anos de angústia, até que um dia, enquanto revirava lixo em busca de algo para comer, encontrou um envelope lacrado. Dentro, havia um testamento que mencionava uma herança de um distante parente que Lucas nunca conhecera. A quantia era em milhões. Nos 3 anos seguintes, Lucas tornou-se obcecado por sua nova fortuna. Ele estudou, aprendeu sobre negócios, com o dinheiro do testamento, montou uma empresa de sucesso. Para a surpresa de todos, ele se transformou em um bilionário. Com um plano em mente, Lucas comprou ações da empresa onde tudo começou, tornando-se o novo dono, enquanto um documento secreto em suas mãos prometia a reviravolta que ele tanto desejava. Finalmente, chegou o dia do confronto. Lucas, agora elegante e confiante, invadiu a sala de reuniões onde tudo começou. Ricardo, em um tom arrogante, não o reconheceu. Quem é você para invadir aqui? Isso é um local de negócios. Disse ele, mantendo a postura de superioridade. Lucas, calmamente, revelou seu verdadeiro nome. O choque na sala foi palpável. Ricardo, percebendo que estava diante do antigo assistente, ficou em estado de negação. Com um olhar frio, Lucas apresentou o envelope lacrado que tanto mudou sua vida. Olhe bem, Ricardo. Esse documento aqui mostra que você me traiu e que eu era o verdadeiro dono de metade dessa empresa. As palavras de Lucas pairaram no ar como uma lâmina afiada. Ricardo, agora com o rosto pálido, tentou apelar. Por favor, eu estava errado. Podemos resolver isso. Eu posso te pagar. Implorou, mas sua voz tremia. Lucas sorriu, a satisfação explodindo dentro dele. Ele puxou um contrato assinado que mostrava a divisão da empresa, um comprovante de que Ricardo não apenas o humilhou, mas também o roubou. Esse papel aqui não é só uma prova de que você me traiu, mas também o fim da sua carreira. Você vai perder tudo o que conquistou. A sala ficou em silêncio total, o sentimento de vingança finalmente satisfeito. Com um último olhar de desprezo, Lucas se virou e saiu, levando consigo não apenas a vitória, mas também a certeza de que ninguém poderia pisar em seu sonho novamente. Ele se tornou um símbolo de superação, um exemplo de que, mesmo na mais profunda humilhação, a força para voltar pode ser extraída de dentro. Em um elegante escritório no centro da cidade, Ricardo, um homem poderoso e influente, olhou para Ana com desprezo. Ela, uma funcionária dedicada e apaixonada pelo que fazia, havia revelado um erro financeiro que poderia prejudicar a empresa. Ricardo, ao invés de agradecer, decidiu humilhá-la diante de todos. Você realmente acha que pode me ensinar algo? Um dia você vai perceber que não passa de uma funcionária qualquer, disse ele, com um sorriso sarcástico.
Ana ficou paralisada, as palavras cortando como uma faca. Após a humilhação, a vida de Ana desmoronou. Ela foi demitida, perdeu tudo o que tinha e enfrentou um desespero profundo. Sozinha, sem dinheiro e sem emprego, ela se viu em uma espiral de frustração. As contas se acumulavam, e os amigos que antes a cercavam se afastaram, temendo a má sorte. Ana sentou-se em um banco no parque, com a cabeça baixa, sem saber se a vida valia a pena continuar. Era o fim. Mas o tempo passou. 3 anos se passaram, e Ana, de alguma forma, conseguiu se reerguer. Em uma jornada silenciosa de aprendizado e trabalho duro, ela se dedicou ao estudo de finanças e estratégias de negócios. Com persistência, Ana começou a construir uma nova vida. E, com um plano meticulosamente elaborado, ela investiu em um negócio. No final desses anos, ela se tornou uma bilionária, dona de uma empresa que rivalizava com a que havia trabalhado antes. E num canto escuro de seu novo escritório, um envelope lacrado continha um documento secreto que mudaria tudo. O dia do confronto finalmente chegou. Ana, agora elegante e confiante, decidiu se encontrar com Ricardo. Ele ainda era o CEO da empresa que ela havia ajudado a construir. Durante um evento de gala, Ana se aproximou dele. Ricardo, precisamos conversar, disse, sua voz firme. Ele a olhou com desdém, sem saber que a mulher diante dele era a mesma que um dia havia humilhado. Quem é você para me incomodar? Perguntou ele, com uma expressão arrogante. Ana sorriu. Eu sou quem você menos espera. O clima estava tenso, e a plateia ao redor deles começou a notar a troca de palavras. Ricardo, percebendo que ela não era uma simples funcionária, hesitou. Olha, eu não tenho tempo para brincadeiras. E Ana, com um brilho nos olhos, retirou o envelope lacrado. Você quer saber quem eu sou? Então olhe isso. Ela abriu o envelope e revelou um contrato assinado com a prova de que Ana era a verdadeira herdeira da empresa. Ricardo ficou em choque, a cor de seu rosto desaparecendo. Isso não pode ser verdade, ele gaguejou, a arrogância desaparecendo, dando lugar ao desespero. Por favor, Ana, eu imploro. Posso te pagar, posso fazer o que você quiser. Ana, então, mostrou um cheque no valor de 50 milhões, um pagamento que ele nunca imaginou que veria. Agora você sabe quem eu sou. E agora você vai pagar pelo que fez. O silêncio tomou conta do ambiente. Ricardo, que sempre foi o poderoso, agora se via de joelhos, implorando por misericórdia. Ana, com um olhar de vingança satisfeita, virou as costas e deixou o evento. Ela havia recuperado não apenas seu poder, mas também sua dignidade. E a humilhação inicial de um dia distante agora se transformou em um triunfo absoluto. Em uma cidade cheia de luzes, um jovem chamado Carlos trabalhava arduamente em uma empresa de tecnologia. Ele tinha um amigo de infância, Ricardo, que sempre se destacava por sua riqueza e influência. Um dia, em uma reunião crucial, Carlos apresentou uma ideia inovadora que poderia revolucionar a empresa. Porém, Ricardo, o sócio-chefe, zombou da ideia diante de todos, dizendo que Carlos era apenas um sonhador sem futuro. A humilhação foi total, e Carlos saiu da sala com o coração partido, ouvindo risadas ecoando atrás de si. Meses depois, Carlos foi demitido. O desgaste emocional foi intenso. Ele se viu sem nada, sem emprego, sem amigos e sem perspectivas. A traição de Ricardo o deixará em um buraco profundo. Ele passou por noites em claro, suas economias foram embora e a vergonha o consumia. A queda parecia definitiva. No entanto, a vida ainda reservava surpresas. 3 anos se passaram. Carlos, determinado a mudar seu destino, mergulhou em estudos e pesquisa. Ele começou a trabalhar em um projeto secreto, e sua habilidade em codificação o levou a um empreendedorismo silencioso. Com muito esforço e noites sem dormir, ele conseguiu fundar sua própria empresa. O que ninguém sabia é que ele havia descoberto um documento secreto que provava que Ricardo havia traído não apenas a confiança de Carlos, mas também a empresa, desviando milhões em um esquema fraudulento. Finalmente, Carlos tornou-se um bilionário. Ele comprou a empresa de sua antiga esperança, a mesma que um dia lhe fechou as portas. Com a empresa nas mãos, Carlos a transformou, modernizando e renovando-a. O dia do confronto final chegou.
Carlos convocou Ricardo para uma reunião, e este, sem saber da verdadeira identidade do convocante, apareceu confiante, acreditando que poderia manipular mais uma vez a situação. Carlos, com um olhar cheio de determinação, apresentou-se como o novo dono da empresa. Ricardo ficou pálido, a confiança que irradiava foi substituída pela estupidez de quem não tinha ideia do que estava por vir. Ele implorou por perdão. Vamos resolver isso como amigos, eu ainda posso te ajudar, Carlos. Pense no que posso fazer por você. Disse Ricardo, sem saber que estava diante de seu pior pesadelo. A tensão pairava no ar. Carlos puxou um envelope lacrado de sua pasta e, com um sorriso de satisfação, o abriu. Dentro, estava um contrato que comprovava todas as fraudes cometidas por Ricardo, detalhando cada desvio de dinheiro, cada traição e cada mentira. Carlos, com a voz firme, declarou: Você não é mais que um ladrão, Ricardo. Esse documento vai expor você ao mundo. Você destruiu minha carreira, mas agora eu sou a sua sentença. O olhar de desespero no rosto de Ricardo era o que Carlos sempre sonhou em ver. O jogo havia mudado. Com um gesto, Carlos entregou o documento à polícia que aguardava do lado de fora da sala. A vingança estava completa, e a sensação de alívio invadia cada fibra de seu ser. A luta pela justiça e pela verdade finalmente valerá a pena. No centro de São Paulo, um jovem chamado Lucas trabalhava em uma pequena empresa de tecnologia. Ele era o braço direito de seu chefe, Carlos, um homem extremamente rico e poderoso. Em um dia fatídico, Carlos, em uma reunião cheia de executivos, decidiu expor Lucas publicamente. Com um sorriso arrogante, Carlos olhou para ele e disse: Você nunca será mais do que um funcionário. Eu sou o dono dessa empresa e você, um mero peão. A sala inteira riu, e Lucas, vermelho de vergonha, sentiu seu coração se despedaçar. A humilhação foi o estopim para uma queda dramática. Sem o apoio de Carlos, Lucas foi demitido e viu sua vida desmoronar. Sem emprego, endividado e sem amigos, ele passou meses vivendo de favores e se afundando em dívidas. A sensação de desespero o consumia. Parecia que tudo estava perdido, que o sonho de um futuro brilhante havia se esgotado. Às vezes, ele se perguntava se deveria desistir, mas havia uma chama dentro dele que se recusava a se apagar. 3 anos se passaram. Lucas havia se reinventado e trabalhado arduamente em projetos próprios. Ele aproveitou cada oportunidade para aprender sobre investimentos e tecnologia, economizando cada centavo. Com o tempo, sua ideia se transformou em uma startup inovadora. Junto com um grupo de amigos leais, Lucas conseguiu atrair investidores, e finalmente, a empresa cresceu a ponto de se tornar bilionária. Ele agora era o dono da empresa que um dia trabalhou, e com ele carregava um documento secreto que mudaria tudo. Lucas voltou à cidade, agora como um homem poderoso. Ele se sentou à mesa da mesma reunião onde Carlos o humilhou anos atrás, agora como novo proprietário. O clima era tenso, e todos estavam ansiosos. Carlos, desconfiado, percebeu que Lucas estava de volta, mas não imaginava quem ele realmente era. Quando Lucas se apresentou, a sala ficou em silêncio. Carlos, sem saber o que fazer, começou a implorar. Por favor, não me destrua. Eu posso te ajudar. O que você quiser, eu posso oferecer, disse ele, com pânico nos olhos. Com um sorriso frio, Lucas colocou um envelope lacrado sobre a mesa. Você sabe o que é isso, Carlos? Um contrato que comprova sua traição. Assinado por você e por mim. Você se esqueceu que estava em dívida comigo? Carlos palpitou, tentando disfarçar o suor frio em sua testa. Isso não significa nada, Lucas. Eu sou um homem poderoso. Você não pode me fazer isso. Lucas abriu o envelope e revelou um cheque que cobria a quantia furtada de milhões. Aqui está a prova da sua traição. Com esse documento, você não só perde sua empresa, mas também sua reputação. Você me humilhou, Carlos. Agora é a sua vez de sentir o gosto do desastre. O choque se espalhou pela sala, e os olhares dos executivos se fixaram em Carlos, que agora estava encurralado. A emoção estava à flor da pele, e Lucas, com a voz firme, finalizou: Você não pode escapar da sua própria sombra, Carlos. O jogo virou. E agora, no final, a única coisa que resta para você é a humilhação que um dia me deu.
O silêncio se instalou, e a vingança que Lucas tanto esperou finalmente se concretizava, trazendo um gosto agridoce de satisfação. Era uma vez um homem chamado Lucas, um simples trabalhador de uma grande empresa. Ele se dedicava todos os dias, mas seu esforço não era suficiente para impressionar Carlos, o CEO arrogante da companhia. Durante uma reunião, Carlos, com seu terno caro e sorriso cruel, olhou diretamente para Lucas e disse: "Você realmente acha que tem o que é preciso para estar aqui? Volte para a sua vida sem futuro." O riso dos colegas ecoou pela sala, e Lucas sentiu seu coração afundar em humilhação. Com o tempo, a situação piorou. Lucas foi demitido, e seus amigos o abandonaram. Ele perdeu tudo: a casa, a dignidade, as esperanças. As noites eram longas, cheias de desespero. Ele se sentava na calçada, pensando em como tudo havia sido destruído por um homem que nunca se importou com ele. "É o fim", murmurava para si mesmo, e as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Mas a vida tem suas reviravoltas. 3 anos se passaram, e Lucas estava diferente. Determinado a se reerguer, passou horas estudando e trabalhando em pequenos serviços. Ele conseguiu criar uma startup. Com muito esforço, um investidor anônimo entrou em cena e, em pouco tempo, a empresa de Lucas cresceu como um foguete. Certa noite, enquanto olhava os números em sua tela, percebeu que ele era agora um bilionário. Mas não era só isso, ele tinha nas mãos um documento secreto que poderia mudar tudo. Lucas decidiu então que era o momento certo para dar o troco. Ele adquiriu a antiga empresa em que havia trabalhado, agora desmoronando sob a supervisão de Carlos, que não tinha ideia de quem estava por trás daquele novo investimento. No dia do encontro com Carlos, o clima estava tenso. Lucas entrou na sala com confiança, vestido para impressionar. Carlos, que ainda se achava superior, não reconheceu Lucas. "Você não pode salvar essa empresa, isso é um fato", disse Carlos, em tom desdenhoso. O olhar de Lucas era penetrante. "Você vai ter que implorar por perdão." Carlos riu, mas a risada morreu em sua garganta quando Lucas revelou sua identidade. O choque no rosto de Carlos foi inestimável. Ele caiu de joelhos, implorando: "Por favor, não faça isso. Eu vou te dar dinheiro, muito dinheiro. Só não me destrua." Mas Lucas tinha algo mais poderoso do que dinheiro. Ele puxou um envelope lacrado da pasta. "Você quer saber o que isso é, Carlos?" As palavras reverberaram na sala. "É o contrato que você assinou, onde me traiu, me demitiu e ainda usou o meu trabalho para enriquecer. E sabe quanto vale isso? Milhões." Carlos tremia, seu rosto se contorcia em desespero enquanto Lucas mostrava a prova. "Aqui está seu nome, Carlos. Aqui está sua assinatura. E aqui estão os testemunhos que eu consegui. Você está acabado." Com um sorriso satisfeito, Lucas assistiu enquanto o império de Carlos desmoronava. No final, Lucas se virou para sair. "Você deveria ter me respeitado. Agora, você vai aprender que a vingança é um prato que se serve gelado." E assim, ele deixou a sala, seu coração leve e a alma finalmente em paz, enquanto Carlos enfrentava as consequências de suas ações. Era uma vez um jovem chamado Lucas, que trabalhava arduamente em uma grande empresa de tecnologia. Ele tinha uma vida simples, mas cheia de sonhos. Um dia, durante uma reunião, ele se deparou com Rafael, o CEO arrogante e bilionário da companhia. Rafael, em um acesso de raiva, humilhou Lucas diante de todos, dizendo que ele nunca seria nada além de um simples funcionário. "Você não vale nem um centavo!" gritou Rafael, enquanto os outros riam e olhavam com desprezo. Com essa humilhação, Lucas sentiu como se seu mundo tivesse desmoronado. Dias depois, ele foi demitido sem aviso prévio. O desespero tomou conta dele. Com as contas acumulando e sem ter para onde ir, Lucas perdeu tudo. Sua casa, suas economias, até seus amigos o abandonaram, achando que ele era um fracasso. Parecia que o fim tinha chegado. Mas a vida tem suas reviravoltas. Passaram-se 3 anos, e Lucas, em meio à solidão, decidiu se reerguer. Ele começou a estudar e a se dedicar a um projeto secreto. Com muito esforço, criou uma startup inovadora que rapidamente ganhou notoriedade.
Quando menos esperava, Lucas se tornou um bilionário, dono de uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Em seu escritório, guardava um documento crucial, um envelope lacrado com a prova de sua vingança. Finalmente, chegou o dia do confronto. Lucas, agora no topo, decidiu confrontar Rafael em uma conferência de grandes empresários. Quando Rafael viu Lucas, seu rosto se tornou uma máscara de incredulidade. Lucas se aproximou com um sorriso frio. Lembra de mim, Rafael? Ele perguntou, olhando diretamente nos olhos do homem que o humilhou. Rafael, percebendo que estava em maus lençóis, implorou. Por favor, eu posso te ajudar. O que você quiser, eu pago. Só não faça nada comigo. A escuridão nos olhos de Lucas brilhava com uma satisfação silenciosa. Você não tem nada que eu queira, Rafael, respondeu ele, enquanto puxava o envelope lacrado da pasta. Você quer saber por que estou aqui? Porque você me traiu, me destruiu. Mas eu não sou mais aquele Lucas fraco. Eu sou o dono da sua empresa agora. Ele então abriu o envelope, revelando um contrato assinado que mostrava a verdadeira propriedade da companhia. E isso aqui é a sua ruína. Você queria me ver no chão, mas eu voltei para ficar. A expressão de Rafael se transformou em pura desesperança. Isso não pode ser. Eu te destruí. Como isso é possível? Ele gaguejou. Lucas, com um sorriso de satisfação, apontou o cheque de milhões que havia sido deixado como parte do acordo. Este é o preço da sua traição. Agora você sabe como é ser humilhado, não é? Enquanto Rafael caía em prantos, Lucas sentiu um alívio profundo. Ele não era mais um homem derrotado, mas um vencedor que havia superado a dor e a traição. E, com isso, ele sabia que a vingança não trazia apenas satisfação, mas também a certeza de que, finalmente, a justiça havia sido feita. Era uma vez um jovem chamado Lucas, que trabalhava como assistente em uma grande empresa de tecnologia. Ele era dedicado e tinha grandes sonhos. Um dia, ao ser chamado ao escritório do seu chefe, o poderoso empresário Ricardo, Lucas se sentiu animado. Mas, ao entrar, foi recebido por um sorriso sarcástico. Ricardo, ao lado de um grupo de sócios, olhou para Lucas com desprezo e disse: Você acha que tem futuro aqui? Com esse salário de miséria? Eu só te mantive por pena. A humilhação foi profunda, e Lucas saiu do escritório com a cabeça baixa, envergonhado. A situação piorou quando, alguns dias depois, Lucas foi demitido sem aviso prévio. Ele perdeu seu emprego, suas economias desapareceram e a pressão sobre ele aumentou. Não tinha dinheiro para pagar as contas, e a dor da traição o consumia. Seu melhor amigo, que ele considerava um irmão, também o abandonou em busca de aprovação de Ricardo. Sentindo-se completamente sozinho, Lucas se fechou em casa, mergulhando em um desespero profundo. 3 anos se passaram. Lucas, agora completamente mudado, não era mais aquele jovem sonhador. Ele havia se reconstruído, se afastado de tudo que o lembrava do passado. Com esforço e determinação, começou uma nova vida. Ele se envolveu com um grupo de investidores, estudou o mercado e, em segredo, trabalhou em uma ideia revolucionária. Com o tempo, sua ideia se tornou um grande sucesso, e Lucas se tornou um bilionário. A antiga empresa de Ricardo estava em declínio e, após uma série de aquisições, Lucas decidiu que era hora de retornar. Ele agora era o novo dono, e tinha um documento secreto que mudaria tudo. O dia do confronto chegou. Lucas entrou na sala de reuniões da empresa, onde Ricardo e seus sócios estavam reunidos. O clima era tenso. Ricardo, agora mais velho e com os sinais do tempo, olhou para Lucas com incredulidade. O que você está fazendo aqui? Perguntou, tentando esconder o medo. Você não tem ideia do que eu passei, mas hoje eu sou o que você nunca acreditou que eu poderia ser. Todos na sala ficaram em choque, enquanto Lucas se apresentava como novo dono. Ricardo, em desespero, começou a implorar. Por favor, eu posso consertar tudo. O que você quiser, eu pagarei. A arrogância do passado parecia ter desaparecido, e a súplica do vilão era quase comovente. Mas Lucas sabia que não era hora de compaixão. Ele sorriu de forma calculada e puxou um envelope lacrado do bolso. Você realmente acha que eu voltei só para ouvir suas desculpas? Olhe o que eu tenho aqui.
O silêncio na sala era palpável. Com um gesto lento, Lucas abriu o envelope e retirou um contrato assinado, que provava que Ricardo havia desviado milhões de reais da empresa. Este é o seu testamento, Ricardo. Sua traição está toda aqui documentada. O choque tomou conta do rosto de Ricardo. A revelação devastadora deixou todos sem palavras, e a farsa que ele construiu começou a desmoronar. Lucas terminou: Você se esqueceu de que eu sempre soube mais do que parecia. Agora, é a sua vez de passar pela humilhação que me causou. A justiça finalmente encontrou seu caminho, e a vingança de Lucas estava completa. A sala estava repleta de executivos afluentes, todos de terno impecável, quando a risada estrondosa de Alexandre ecoou pelas paredes. Ele era o dono da maior empresa de tecnologia do país, conhecido por ser um verdadeiro monstro de ambição. Do outro lado da mesa, estava Gustavo, um jovem funcionário, sonhador e cheio de ideias, mas sem um centavo no bolso. O que deveria ser uma reunião usual tornou-se um pesadelo quando Alexandre decidiu humilhar Gustavo publicamente. Você acha que pode me ensinar alguma coisa? Você não vale nem mesmo o salário que recebe. A sala ficou em silêncio, enquanto Gustavo sentiu o olhar de todos sobre ele. Aquele foi o ponto de partida para sua queda. Desempregado e sem perspectivas, Gustavo se viu em um abismo de desespero. Contas acumuladas, dívidas apertando seu pescoço, e a humilhação ainda martelando em sua mente. No fundo do poço, ele se perguntava se algum dia conseguiria se reerguer. As semanas se arrastavam e o que antes era um sonho promissor agora parecia ser nada mais que um pesadelo. Mas, em meio ao caos, uma ideia começou a germinar em sua mente. Um plano silencioso, uma revenda de conhecimento e experiência acumulada. Ele iria se vingar. 3 anos se passaram. Gustavo transformou sua vida. Com muito trabalho e dedicação, ele começou do zero, criando uma startup que, com o tempo, ganhou uma fama estrondosa. Agora, ele era um bilionário, dono de uma empresa que rivalizava a de Alexandre. Através de um documento secreto, um contrato que revelava fraudes cometidas por Alexandre, ele conseguiu acumular um patrimônio inestimável. A cada dia, a sede de vingança crescia, mas ele sabia que precisava do momento certo para agir. Finalmente, chegou o dia do confronto. Gustavo, agora irreconhecível em um terno sob medida, entrou na sala de reuniões onde tudo começou. Alexandre, ainda arrogante, não reconheceu o jovem que um dia humilhou. Você chegou aonde, Gustavo? Parabéns, mas não pense que vai conseguir algo de mim, disse Alexandre com desdém. Gustavo sorriu. Eu estou aqui para te dar uma segunda chance. A expressão de Alexandre mudou, um misto de confusão e desespero. O que você quer dizer com isso? A tensão na sala era palpável. Gustavo segurou um envelope lacrado nas mãos, a prova da traição de Alexandre, um contrato que desmantelava sua reputação. Você realmente acha que está a salvo? Eu tenho tudo documentado. Fraude, traição, tudo aqui. Alexandre ficou pálido, seu sorriso desmoronando. Você não pode fazer isso. Pense em tudo que eu construí. Gustavo respirou fundo. Eu estou pensando, e é por isso que você vai se arrepender. Gustavo então abriu o envelope, revelando o contrato assinado e um cheque no valor de 50 milhões, que Alexandre havia desviado de um investidor. A sala inteira ficou em choque, os rostos das testemunhas refletindo a mesma incredulidade. Você vai perder tudo, Alexandre. E tudo isso por sua própria ganância. Com a voz trêmula, Alexandre implorou: Por favor, eu posso consertar isso. Eu tenho dinheiro. Mas Gustavo apenas riu. Dinheiro não compra integridade, e você vai descobrir isso da maneira mais difícil. O confronto final terminou em uma explosão de emoções. Gustavo olhou para Alexandre, sentindo uma mistura de satisfação e alívio. O ciclo da vingança estava completo, e ele sabia que finalmente havia recuperado não só sua dignidade, mas também sua vida. Alexandre, agora arruinado, não era mais o poderoso que uma vez foi, e Gustavo, repleto de orgulho, caminhou para fora da sala, vitorioso e livre. Nicolas sempre foi um trabalhador humilde, mas sonhador. Ele se dedicava a uma empresa de tecnologia que sonhava em fazer sucesso. O proprietário, o arrogante Ricardo, era um homem de negócios poderoso, que olhava para Nicolas como se ele fosse apenas um peão em seu jogo.
Um dia, em uma reunião importante, Ricardo o humilhou na frente de todos. Você é apenas um empregado, Nicholas, nunca chegará a lugar algum sem mim. As palavras cortaram como uma faca. Nicholas saiu da sala, sentindo o peso da decepção e da traição. Com o passar dos meses, a vergonha o consumiu. Ele perdeu seu emprego e, com isso, a esperança. As contas começaram a acumular, e as dívidas se tornaram uma sombra constante em sua vida. Um dia, sentado em um bar, ele recebeu uma mensagem de um ex-colega, informando que a empresa estava prestes a falir, e que ele poderia ter feito parte do projeto que tinha potencial para milhões. Mas era tarde demais. Ele se sentiu como um barco à deriva, sem rumo e sem forças. Parecia que tudo havia acabado. Anos se passaram. Nicholas, determinado a se reerguer, estudou e trabalhou incansavelmente em um novo projeto, um software revolucionário. Com o tempo, conseguiu investidores e, por fim, criou uma empresa própria, que cresceu rapidamente e se tornou uma potência no mercado. Agora, ele era bilionário e tinha em mãos um documento secreto que o conectava à antiga empresa de Ricardo. Um dia, ao entrar no prédio que antes o viu ser humilhado, ele se sentiu poderoso. A atmosfera estava tensa quando ele se deparou com Ricardo, que, por mais que parecesse seguro, tinha traços de ansiedade. Você ainda está aqui? Pensei que já tivesse desistido, Ricardo provocou, mas Nicholas sorriu, mantendo sua compostura. Sem perder tempo, ele se apresentou como o novo dono da empresa, e a expressão no rosto de Ricardo mudou instantaneamente. Não pode ser. Como isso aconteceu? Nicholas apenas olhou para ele, o coração batendo forte de satisfação. A conversa rapidamente virou uma súplica. Olha, eu estava errado. Podemos negociar, você pode ter tudo o que quiser, só não me destrua. Ricardo implorou, ignorando a verdade de que ele mesmo destruiu os sonhos de Nicholas. Mas Nicholas já tinha tudo o que precisava. Ele puxou um envelope lacrado da pasta. Você se lembra deste contrato? Perguntou, com um sorriso de deboche. Ricardo olhou, perplexo, ao ver a assinatura dele e os detalhes que provavam que Nicholas era, na verdade, o legítimo herdeiro da empresa. O silêncio se fez presente, enquanto a realidade da traição e da humilhação dava um golpe mortal nas esperanças do vilão. Nicholas, com uma voz firme, disse: Aqui está a prova da sua traição, Ricardo. Você me humilhou e agora está à mercê das consequências. O que você fez comigo vai voltar para você, em dobro. E com isso, ele deixou o escritório, sabendo que finalmente, a vingança estava feita. A história começa em uma luxuosa sala de reuniões, onde Lucas, um jovem empreendedor sonhador, apresenta sua ideia para um novo aplicativo. Ele é apoiado por sua família e amigos, mas na mesa, está o poderoso e arrogante Ricardo, um magnata do setor tecnológico. Com um sorriso sarcástico, Ricardo vira-se para Lucas e diz: Você acha que eu vou investir nessa bobagem? Você não vale nem o preço da sua camisa. O riso ecoa, e Lucas sente a humilhação profunda, cercado por aqueles que um dia acreditaram nele. Após a rejeição, Lucas enfrenta um momento devastador em sua vida. Seu parceiro de negócios, um amigo de longa data, trai a confiança dele, roubando a ideia e se juntando a Ricardo. Com isso, Lucas perde tudo, sua empresa, suas economias e a crença em si mesmo. Ele se afunda em dívidas, vivendo com o peso da traição e sem perspectivas. A cada dia que passa, a escuridão parece consumi-lo, e ele pensa que seu sonho acabou. O tempo passa, e 3 anos se passam em um silêncio doloroso. Lucas, agora determinado a se reerguer, trabalha em um projeto secreto enquanto vive de forma humilde. Ele passa noites estudando e criando uma nova ideia revolucionária. A sua resiliência e inteligência o levam a reunir um time de especialistas e a fazer investimentos estratégicos. Finalmente, ele lança seu aplicativo, que rapidamente se torna um sucesso estrondoso. Lucas não só se torna bilionário, mas também adquire a empresa de Ricardo, tomando o controle que um dia lhe foi negado. Em seu escritório, um envelope lacrado aguarda o momento certo para ser revelado. Anos depois, um evento de gala reúne os grandes nomes da tecnologia. Lucas, agora o CEO da empresa que outrora foi dele, entra na festa com confiança. Os convidados o olham surpresos, mas é Ricardo quem está mais chocado ao reconhecê-lo.
Ao perceber que o jovem que uma vez humilhou se tornou um magnata, ele se aproxima, com um olhar desesperado. Por favor, me perdoe. Eu estava errado. Podemos ser parceiros novamente. Eu posso te pagar o que você quiser. O tom de súplica de Ricardo traz um sorriso ao rosto de Lucas. Calmamente, Lucas retira o envelope lacrado que guardou por anos. Ele o abre e revela um contrato assinado que comprova a traição de Ricardo e seu sócio. Você não sabia, mas tinha uma cópia desse contrato guardada entre os meus documentos. Com isso, posso desmantelar tudo o que você construiu. Aqui está a prova de que você não é o homem que dizia ser. A sala fica em silêncio, enquanto todos olham para Ricardo, que agora está pálido e sem palavras. Lucas observa o desespero no rosto de Ricardo e sente uma onda de satisfação. Você me humilhou quando eu mais precisei. Agora, você colherá o que plantou. Ricardo tenta se justificar, mas Lucas se vira, deixá-lo ali, exposto em sua própria mentira. A vida de Ricardo, construída sobre enganos, começa a desmoronar. A vingança de Lucas é completa, e ele se distancia, sabendo que finalmente reconquistou seu lugar. Era uma vez um jovem chamado Lucas, que trabalhava arduamente em uma empresa de tecnologia. Ele tinha um sonho, fazer dela a maior do setor. Um dia, durante uma reunião importante, seu chefe, o poderoso e arrogante Ricardo, o humilhou diante de todos. Lucas, você nunca será nada sem mim, disse ele, rindo. Aquela frase ecoou na mente de Lucas como um golpe mortal. A humilhação foi tão intensa que ele se sentiu pequeno, insignificante. Meses depois, Lucas foi demitido. Sem um centavo no bolso e sem perspectivas, ele viu seu mundo desmoronar. Perdeu o emprego, os amigos e até o apoio da família. A situação parecia sem saída, um abismo de desespero e solidão. Ele ficou dias sem dormir, pensando no que poderia ter feito diferente. A vida parecia ter chegado ao fim para ele. Porém, a vida tem suas reviravoltas. 3 anos se passaram e Lucas se reergueu. Ele não só se tornou um empresário, mas construiu um império. O que ele fez durante aqueles anos foi um segredo. Ele estudou, trabalhou em projetos inovadores, e em sua mente, arquitetou um plano. Agora, ele era bilionário, o dono de uma das empresas mais influentes do Brasil. Ele tinha em mãos um documento secreto, um contrato, que poderia destruir Ricardo. Certa manhã, Lucas decidiu que era hora de confrontar Ricardo. Ele entrou na sala de reuniões da empresa com confiança, atraindo olhares surpresos. Ricardo, precisamos conversar, disse ele, com um sorriso que não mostrava nenhuma fração de seu ódio. O ex-chefe olhou para ele, confuso e incomodado. O que você quer, Lucas? Você deveria estar longe daqui, respondeu Ricardo, com desdém. Lucas, com a frieza de um homem que não tinha mais nada a perder, expôs sua verdadeira intenção. Eu vim buscar justiça, declarou. Ricardo começou a implorar por perdão. Vamos resolver isso com dinheiro, eu pago o que você quiser, ele disse, sem saber quem realmente estava diante dele. Você não tem ideia do que eu possuo, Lucas respondeu, segurando o envelope lacrado que carregava. Com um gesto, ele abriu o envelope, revelando o contrato assinado que provava que a ideia de tecnologia que havia mudado tudo era, na verdade, de sua autoria. O choque foi imediato. Isso é impossível. Você não pode. Ricardo gaguejou, enquanto suas pernas pareciam falhar. Acha que eu não sabia da traição? Que você me jogou fora para ficar com tudo? Olha só o que eu conquistei, Lucas gritou, revelando o cheque de milhões que Ricardo teria que pagar como parte de um acordo. A revelação devastadora despedaçou Ricardo, que agora se via encurralado. Ele não era mais o poderoso de antes, mas um homem apavorado, implorando para não perder tudo o que tinha. Eu deveria ter te ouvido. Eu não sabia. Por favor, me perdoe, disse Ricardo, em desespero. Lucas olhou nos olhos dele e, com um sorriso sarcástico, respondeu: a vida é feita de escolhas, Ricardo. Você escolheu me desprezar. Agora, eu escolho ser o dono do seu destino. E com isso, Lucas saiu da sala, deixando Ricardo para enfrentar as consequências de suas ações, finalmente se sentindo no controle e satisfatoriamente em paz. Era uma vez um homem chamado Lucas.
trabalhava duro em uma empresa, sonhando em alcançar um lugar ao sol. Mas tudo mudou quando seu chefe, o arrogante e poderoso Carlos, o demitiu sem piedade. Você nunca vai ser nada na vida, Lucas. Carlos riu, enquanto Lucas saía cabisbaixo. Aquela humilhação ficou gravada na alma de Lucas. Sem emprego e sem perspectivas, Lucas viu sua vida desmoronar. As contas não paravam de chegar, e ele passou meses em desespero, enfrentando a pobreza. A queda foi devastadora, amigos se afastaram, a família já não acreditava mais nele. Ele se sentia só, como um barco à deriva em um mar de dificuldades. Era o fim de seus sonhos, ou assim parecia. Mas a vida tem suas viradas silenciosas. 3 anos depois, Lucas estava diferente. Ele havia estudado, trabalhado em pequenos jobs e se reerguido. E um dia, uma oportunidade apareceu. Ele encontrou um envelope lacrado com informações sobre uma empresa que Carlos desejava comprar. Lucas usou toda a sua inteligência e fez um investimento arriscado. A sorte estava ao seu lado, e em pouco tempo, ele se tornou um bilionário. O homem que um dia foi humilhado agora era o dono da empresa. Com um plano meticulosamente traçado, Lucas decidiu que era a hora da verdade. Ele convocou Carlos para uma reunião. O ex-chefe, cheio de pompa, mal sabia o que o aguardava. Quando se encontraram, Carlos estava confiante, acreditando que ainda controlava tudo. Lucas, por sua vez, manteve a calma. Você se lembra de mim, Carlos? Ele questionou, um sorriso enigmático no rosto. O confronto final foi eletrizante. Carlos, agora em uma posição vulnerável, implorava por perdão. Eu errei, você tem que me entender. Eu posso te ajudar. Dinheiro não é tudo. Ele gritava, sem saber quem estava diante dele. Lucas, com a voz tranquila, puxou um documento de dentro de sua pasta, o contrato que provava a traição de Carlos, assinado por ele e por outros sócios. A revelação foi devastadora. Esse aqui é o seu testamento, Carlos. Está tudo aqui. Cada centavo, cada traição. Lucas exibiu o cheque de milhões que Carlos nunca imaginou que poderia existir. A expressão de horror e desespero no rosto de Carlos era tudo o que Lucas precisava ver. Ele havia voltado mais forte, mais sábio e, principalmente, vingado. Naquela sala, a humilhação agora era de Carlos, e Lucas, finalmente, tinha o controle de seu destino. A vida girou em um ciclo, e a reviravolta foi completa. A história de Lucas se tornaria legendária, um exemplo de que a vida nunca é fácil, mas a resiliência pode transformar até as maiores dores em vitórias brilhantes. Em uma cidade movimentada, a vida de Eduardo era simples, mas cheia de sonhos. Ele trabalhava em uma empresa de tecnologia, onde acreditava que um dia poderia alcançar o sucesso. No entanto, tudo mudou quando o arrogante proprietário, Carlos, um homem rico e poderoso, o humilhou publicamente em uma reunião. Carlos, com um sorriso de desdém, disse que Eduardo não passava de um carpinteiro de ideias e que sua presença era um desperdício. Após a humilhação, Eduardo foi demitido sem compaixão. A queda foi abrupta. Ele perdeu o emprego, a estabilidade financeira e a confiança. Sem amigos para ajudar, se viu isolado e em desespero. Passou noites insones, lembrando-se de suas palavras e das promessas que fez a si mesmo. O peso da traição e da desilusão o consumia, e parecia que tudo tinha chegado ao fim. 3 anos se passaram. Eduardo, determinado a dar a volta por cima, dedicou-se a estudar e a trabalhar em projetos por conta própria. Anos de esforço o transformaram em um expert em sua área, e ele começou a acumular riqueza. Fez parcerias inteligentes e, com o tempo, se tornou um bilionário respeitado no setor. Ele não só havia se reerguido, mas havia construído uma nova empresa que prometia revolucionar a tecnologia. O dia do confronto final chegou. Eduardo, agora CEO de sua própria companhia, decidiu que era hora de se vingar. Ele organizou uma grande reunião na empresa de Carlos, sob o pretexto de uma colaboração. Todos estavam ansiosos, sem saber que aquele era um palco para um reencontro dramático. Quando Carlos entrou na sala, sua expressão mudava de curiosidade para surpresa ao ver Eduardo. Ele, que havia sido humilhado, agora era o homem mais poderoso da sala. Eduardo, calmo e confiante, começou a apresentar sua empresa e suas inovações. Carlos, percebendo quem era,
tentou se esquivar, implorando por perdão. Ele ofereceu dinheiro, dizendo que poderia resolver tudo se Eduardo não o expusesse. Eduardo, então, sorriu enigmaticamente e revelou um envelope lacrado. As palavras que seguiram ecoaram na sala. Você se lembra do contrato que todos assinaram quando me demitiram? Este aqui é o meu contrato, com provas de que sua empresa estava usando minhas ideias. Um documento que pode destruir você. O clima na sala mudou. Carlos, agora pálido e sem palavras, estava diante da destruição de seu império. Eduardo, com um cheque em mãos, completou a revelação devastadora. Este é o valor que você pensou que poderia me roubar. Agora, você terá que responder por tudo. O silêncio que se seguiu enquanto Carlos encarava Eduardo foi absoluto, e a vitória de Eduardo estava finalmente completa. João sempre trabalhou duro, sonhando em um dia ter sua própria empresa. Ele era só um funcionário em uma grande corporação, mas tinha um talento especial para vendas. Um dia, ao apresentar uma ideia inovadora para seu chefe, Carlos, um homem poderoso e arrogante, Carlos simplesmente riu e disse: Você acha que pode se comparar a mim? Volte quando tiver mais de 5 milhões na conta. A humilhação foi pública, e todos na sala riram dele. Desesperado, João decidiu sair da empresa, mas as coisas não melhoraram. Com a demissão, ele viu sua vida desmoronar. As contas se acumulavam, ele perdeu o apartamento, e até mesmo a namorada o deixou. Um dia, sentado no chão de seu antigo apartamento, ele se viu sem esperanças, sem dinheiro e sem futuro. A queda parecia irreversível, e seu sonho estava completamente destruído. 3 anos se passaram e João se afastou de tudo e todos. Durante esse tempo, ele trabalhou em pequenos bicos, estudou e se reergueu. Com um novo foco, ele começou um negócio na internet. De forma silenciosa, ele desenvolveu uma plataforma que revolucionou o mercado. Quando menos esperava, a startup de João se tornou um sucesso estrondoso, e ele se transformou em um bilionário. Com um documento secreto em mãos que ele havia descoberto no passado, um contrato que provava a traição de Carlos, João decidiu voltar para a cidade. A primeira coisa que fez foi comprar a antiga empresa que o humilhou. O encontro com Carlos foi tenso. O vilão, agora em uma posição vulnerável, não fazia ideia de quem João realmente era. Durante uma conversa em um luxuoso escritório, Carlos, percebendo a mudança de fortuna de João, implorou: Por favor, me ajude. Eu precisei de você, eu nunca quis que você se sentisse assim. João sorriu, mas com um olhar penetrante. Ele então abriu um cofre em seu escritório e retirou um envelope lacrado. Você realmente não sabe com quem está falando, Carlos? O ambiente ficou pesado. João jogou o documento na mesa, encarando Carlos nos olhos enquanto ele abria o envelope. Dentro, havia um contrato assinado que mostrava que Carlos não só havia roubado a ideia de João, mas também havia traído o amigo que poderia tê-lo ajudado a crescer. O olhar de Carlos se transformou em desespero enquanto ele lia as provas da traição. Isso não pode ser verdade, gritou, a voz tremendo. João, com a voz calma e firme, respondeu: É mais do que verdade. Agora, você vai pagar pelo que fez. O vilão estava à beira de um colapso, e a reviravolta que João sempre desejou finalmente acontecia. Ele se ergueu, agora não apenas como um bilionário, mas como um homem que recuperou seu poder e sua dignidade. A vingança estava consumada, e a justiça finalmente seria feita. Em uma cidade grande, onde o luxo dominava, vivia Lucas, um homem simples e trabalhador. Ele sonhava em ter a própria empresa, mas sempre esteve nas sombras de um bilionário poderoso, Ricardo, seu sócio. Ricardo era astuto, egoísta e nunca hesitava em humilhar Lucas, que apenas queria fazer o bem. Em uma reunião importante, Ricardo, diante de todos, despejou um balde de desprezo sobre Lucas. Você é apenas um funcionário, não tem o que é preciso para ser empresário, disparou, enquanto a sala inteira caía em risadas. A humilhação foi devastadora. Desesperado e sem perspectiva, Lucas foi demitido. Sem emprego e sem apoio, ele viu sua vida desmoronar. As contas se acumularam, seus sonhos se desfizeram e ele se viu vivendo nas ruas, sem saber como recomeçar. A dor da traição machucava mais do que a fome. Ele tinha certeza de que nunca mais conseguiria se reerguer. Mas em meio ao desespero, algo começou a mudar. Ele não desistiria.
3 anos se passaram. Lucas, com uma determinação silenciosa, trabalhou em pequenos bicos, guardou cada centavo e estudou incessantemente sobre finanças e negócios. Ele descobriu fraudes em empresas, e com essa informação, começou a formar uma rede de contatos. Assim, lentamente, ele se reergueu. Hoje, ele era um empresário bilionário, dono da maior empresa de tecnologia do país. O que ninguém sabia era que ele tinha em mãos um documento secreto, um contrato que provava as traições de Ricardo. Em um evento de gala, onde a elite se reunia, Lucas decidiu que era hora de acertar as contas. Ele entrou na sala, agora com um terno impecável, cercado de pessoas influentes. Ricardo estava lá, como sempre, ostentando sua riqueza. Quando Lucas se aproximou dele, os olhares se voltaram, e a tensão encheu o ar. Ricardo, pegando um gole de sua bebida, sorriu. Ah, Lucas! Vejo que você ainda está por aqui. Não se esqueça, quem não tem poder, não tem voz. Mas Lucas, com um olhar sereno, respondeu: o poder pode mudar de mãos. Lucas revelou o documento secreto e começou a expor os crimes de Ricardo. O olhar do bilionário se transformou de desprezo para desespero. Ele implorou por perdão, sem saber que estava diante de alguém que conhecia seus segredos mais sombrios. Por favor, Lucas, não faça isso. Podemos resolver isso de uma maneira amigável, disse ele, o pânico evidente em sua voz. Com um sorriso sem emoção, Lucas puxou um envelope lacrado e o abriu diante da multidão. O contrato tinha todas as provas necessárias, cada assinatura, cada troca de e-mails que comprovava a traição. Você nunca achou que eu fosse capaz de voltar, não é? Disse ele, enquanto a plateia assistia em choque. Aqui está seu testamento, Ricardo. A verdade será a sua. Ruína. Ao ouvir o nome de Lucas e ver a prova em suas mãos, a sala ficou em silêncio, e o bilionário, agora completamente desmascarado, sentiu que seu mundo estava ruindo. A humilhação que ele havia imposto a Lucas havia se voltado contra ele de forma devastadora. A vingança foi satisfatória, e Lucas finalmente se sentia livre. Ele não era mais o homem que havia sido. Agora, ele era um vencedor, e Ricardo, apenas um eco do seu passado. Em uma cidade repleta de arranha-céus e pessoas poderosas, vivia Daniel, um homem simples, porém sonhador. Ele trabalhava como assistente em uma empresa de tecnologia, onde se dedicava de corpo e alma. Seu chefe, Ricardo, um empresário famoso e arrogante, sempre o humilhava em público, como se fosse um inseto insignificante. Você nunca vai ser ninguém, Daniel. Fique no seu lugar, dizia Ricardo com um sorriso sarcástico enquanto os colegas riam. A humilhação se intensificou quando, em um dia fatídico, Daniel foi demitido sem aviso após um erro que não cometera. Ricardo, em uma reunião, o expôs diante de todos, afirmando que ele era a razão do fracasso da equipe. A dor da traição não vinha apenas do chefe, mas também de sua própria família, que sempre acreditou nas promessas de riqueza de Ricardo. Sentindo-se completamente derrotado, Daniel voltou para casa, onde encontrou sua esposa e filhos decepcionados. Ele havia perdido tudo: o emprego, dignidade e o respeito dos seus. O desespero tomou conta dele, e parecia que não havia saída. Os anos se passaram e, enquanto Ricardo prosperava, Daniel mergulhou em um profundo desespero. Mas a vida, às vezes, traz reviravoltas inesperadas. Após 3 anos de sofrimento, Daniel começou a estudar e a trabalhar em projetos paralelos. Ele se envolveu com tecnologia, desenvolvendo um aplicativo revolucionário que chamou a atenção de investidores. O foco e a determinação o transformaram e, em um desses encontros, ele recebeu um envelope lacrado que mudaria sua vida. Continha um contrato que o tornava o novo dono da empresa onde havia sido humilhado. Com um valor estimado em milhões, Daniel havia se tornado um bilionário. Anos depois, Daniel, agora um homem feito e determinado, retornou à cidade. Uma nova empresa surgira, e ele era o novo CEO. Ao entrar na antiga empresa de Ricardo, o clima era tenso. A equipe olhava com incredulidade para o homem que um dia havia sido jogado para baixo. Daniel não se deixou intimidar. Ele tinha um plano. Com a ajuda de um advogado de renome, ele organizou um grande evento, onde Ricardo seria convidado para discutir um novo investimento. O confronto final aconteceu em um luxuoso salão, onde todos os olhares se voltaram para Daniel. Ricardo,
que mal podia acreditar em quem estava diante dele, olhou com desprezo até que Daniel começou a expor sua proposta. Você se lembra de mim, Ricardo? O funcionário que você demitiu? Hoje, eu sou o dono da empresa que você destruiu, disse Daniel, com a voz firme. Ricardo, agora aterrorizado, implorava por perdão. Por favor, Daniel. Eu não sabia. Vamos resolver isso de forma amigável. Eu posso te ajudar, sem perceber que o homem que implorava era, na verdade, seu maior pesadelo. Daniel sorriu e retirou do bolso o contrato assinado, testemunhando a traição e a manipulação que Ricardo havia feito para roubá-lo de sua parte na empresa. Você se esqueceu de um pequeno detalhe, Ricardo. Este contrato é a prova de que você me traiu e que agora, você está acabando com a própria empresa que tentou destruir. Eu sou o novo dono e você está fora, declarou Daniel, com um brilho nos olhos. A sala ficou em silêncio, e o desespero tomou conta de Ricardo, que sabia que tudo estava acabado. A reviravolta não poderia ser mais amarga. E assim, a vingança de Daniel estava consumada, e o homem que um dia foi humilhado agora reinava soberano.